Evangelho segundo João, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 28 até o verso 30. João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. A palavra de Deus diz: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou e pela orientação que podemos ter dela. E esse é um grande objetivo nosso essa noite, ouvir a Tua voz, Pai, receber do Senhor direção, instrução, que é perfeita, que é verdadeira, que produz libertação, meu Pai, que livra-nos do engano. Só a Tua palavra tem esse poder. Por isso nenhum de nós veio aqui ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor. E que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, e para isso entrego a minha vida, clamando por graça, por misericórdia e pela unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, e todos nós possamos ouvir a Tua voz essa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui estão os momentos finais da vida de Jesus na cruz, narrados na visão do apóstolo João, citando um fato: para que se cumprissem as Escrituras, Jesus teve sede, lhe foi dado vinagre em lugar de água, e após beber o vinagre, a Bíblia diz que ele reclina a cabeça, rende o Espírito, mas antes diz: está consumado. A versão traduzida aqui para o português: consumado, terminado, finalizado, a obra completa, o preço pago, quitado. Vários significados podemos tirar desta simples frase dita por Jesus nos últimos momentos de sua vida. E a frase é: está consumado. E o que isso tem a nos ensinar, irmãos? O que isso pode falar à humanidade? E ali nós encontramos na Bíblia um conceito de que a humanidade, ela está debaixo de uma dívida enorme, queridos. Há uma dívida grande, e todos nós nascemos com essa dívida. E ela é muito maior do que se pode imaginar. Há muito tempo a gente falava no Brasil sobre dívida externa, né? Tanto se falou, tanto se ilustrou a respeito dessa dívida tão grande. Agora já se fala mais da dívida interna do que da externa, não é? Para aqueles que acompanham a economia. Mas, independente do tamanho de uma dívida externa, nada se compara à dívida da humanidade. E alguém diria: ora, que culpa tenho eu ter nascido no Brasil e ter já essa dívida sobre mim? Muitos poderiam também dizer isso: que culpa tenho eu de nascer e já ter sobre mim uma dívida que não fui eu que fiz. Mas essa é a realidade. Quer o homem goste ou não, ele está debaixo de uma dívida muito superior a qualquer riqueza que o próprio homem possa acumular. E essa dívida, ela vai ser cobrada. Mas a boa notícia, o Evangelho, a boa nova, a novidade é que Jesus, Ele próprio pagou essa dívida. E ao dizer aqui, como nós lemos, está consumado, inclui-se o pagamento desta dívida. A consumação, Ele pagou naquele momento que rendeu o seu Espírito na cruz do Calvário para salvar o homem pecador. A dívida que todos temos, quer queiramos ou não, se chama pecado. E pecado é algo que não se compra o perdão com dinheiro, com trabalho, com atividades. Pecado significa desobediência,
errar o alvo que Deus traçou para mim, errar de caminho, errar de direção. Isso é que todos nós vivemos invariavelmente, não importa a condição ou onde tenhamos nascido. Já nascemos com a tendência para o pecado, com a inclinação para o pecado. Hoje mesmo de manhã citei do erro daqueles que confiam na humanidade. A humanidade já nasce sob o pecado. O homem não é bom por natureza. A Bíblia diz que ele é mau. E como isso se comprova? Você pode comprovar isso empiricamente, fazendo experiências simples, como já citei várias vezes aqui. Larga 2 bebezinhos sozinhos numa sala e volta daqui a meia hora para você ver quantos ainda tem olhos, quanto ainda tem nariz, né? Quantos ainda tem orelha. É só você fazer a experiência, porque a nossa natureza é má. Eu tenho 2 netinhos gêmeos, você sabe disso? Ninguém sabe, né? Todo mundo sabe. Os meus netinhos gêmeos, eles brigam muitas vezes durante o dia por coisas banais, porque um pegou o primeiro brinquedo do outro. E aí eles têm uma briga tão amigável, sabe? Um dá na cara do outro com toda a vontade, né? E aí um soca a barriga do outro, e o outro dá um soco nas costas, às vezes um sobe em cima do outro. É assim, entendeu? Porque essa é a natureza do homem, a natureza caída, e essa dívida está sobre a humanidade, e nós a temos sobre nós, porque o homem foi concebido em pecado, como diz a Bíblia. A herança vem de Adão, que tinha tudo para dar certo, mas resolveu dar errado, resolveu desobedecer, resolveu transgredir as coisas que Deus havia determinado. Mas a Bíblia diz que Deus não se conformou, entre aspas, com o pecado de Adão, porque Deus criou Adão para si, Deus criou o homem para si mesmo, não criou o homem para que o homem andasse solto por aí, como ovelha desgarrada. Deus criou o homem para ele próprio. O homem foi criado por Deus e para Deus. Alguns versículos eu quero ler com você, primeiro em Efésios capítulo 2, no versículo 10. Veja só o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso número 10. Efésios 2:10 diz assim: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo fala aqui da situação daquele que crê, e diz que Deus anteriormente, já de antemão, preparou boas obras para a gente praticar. Então o plano de Deus para o homem é sempre bom. Deus não planejou Adão para cair e pecar, mas para ser um homem maravilhoso, num lugar maravilhoso onde Deus o colocou, mas lhe deu liberdade. Liberdade para ele escolher errar, liberdade para ele escolher desobedecer. Mas Paulo diz, fomos feitura dele, fomos feitos por Cristo Jesus, fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus, quando nos rendemos a Cristo e quando tivemos com Ele um encontro. Isso nos restaura a condição original criada por Deus para Adão, que ele desprezou e decidiu viver por sua própria sorte. Também diz a Bíblia em Romanos capítulo 11, vamos ler Romanos capítulo 11, no versículo número 36. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é para Deus. O homem, como eu disse, foi criado por Deus e para Deus. Não foi criado para viver solto. Não foi criado para viver de acordo com a sua própria vontade. Mas desde a desobediência, desde o pecado, como foi citado aqui, esse homem foi separado de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados, vamos ler em Isaías, capítulo 59, só para nós nos situarmos aqui no texto bíblico, porque não sou eu que estou inventando o que digo, mas o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, e concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Esse é o retrato da humanidade que Deus está aqui traçando. Todos são desta forma. E a Bíblia diz que por isso os nossos pecados fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. Ora, Adão nasceu e foi criado por Deus para viver com Deus. Tanto que a Bíblia diz que diariamente tinham contato, tinham comunhão. Mas após o pecado, a comunhão é interrompida. Não há mais o contato diário, porque houve separação entre Adão e Deus. Entrou a vergonha no meio do caminho, e são conceitos que a Bíblia nos apresenta. O pecado separou o homem de Deus, embora Deus o tenha criado para ele. O pecado nos separou do Senhor. Veja, e essa dívida, como eu disse aqui, é de todos, irmãos. Não são alguns que pecaram, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Leia comigo Romanos 3, 23. Você conhece o texto, Romanos capítulo 3, versículo número 23. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram. Não há alguém que possa se isentar dessa culpa. Então essa dívida a que me referi no início da mensagem, ela é geral, ela é para todos. Em Romanos capítulo 5, no versículo 12, um pouquinho adiante, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez a Bíblia afirmando que no pecado de Adão, todos nós nos tornamos herdeiros desta morte, que foi proporcionada pelo pecado. E a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento pelo pecado. E a morte entrou com Adão. E todos agora pecamos também em Adão. Goste você ou não, ache você justo ou não, esta é a realidade afirmada por Deus. E é assim que o homem sem Deus tem vivido em todos os momentos. Agora abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, no versículo número 20. Eclesiastes 7, 20, está escrito: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Pessoas que façam o bem existem, não existem? Espero estar diante de muitas aqui, amém? Que você seja uma pessoa do bem, que eu seja uma pessoa do bem, que nós sejamos pessoas que fazemos o bem. Isso existe. Agora a Bíblia diz: não há quem faça o bem e não peque. Aí não tem. O bem todos nós podemos fazer, mas o não pecar não está na nossa capacidade. Então todos pecaram e todos estão inseridos nesta dívida. Realidade é, tenho uma dívida. E o resultado desta dívida é que eu serei levado à morte por causa dela. A pena estabelecida é a pena de morte. Por mais que alguns não gostem, esta é a pena estabelecida para o pecado. Todos. Quantos? Todos. Alguém escapa? Não. Todos estão igualmente devedores. E aí, a situação da humanidade diante desta dívida. Alguns ignoram completamente tudo isso que eu disse aqui, digam: balela, você está louco, pastor, você está doido, isso não é justo, isso não existe, a humanidade é boa, a gente nasce bonzinho, não, você está exagerando, isso é crendice de doido que você está ensinando. Tem muita gente que pensa isso, não tem? Eu mesmo já me deparei com muitas pessoas, amigos, colegas de trabalho, pessoas que eu conheço, parentes, que podem pensar dessa forma: não, está doido, isso aí não funciona não, a gente é bonzinho, tá? A gente desde pequenininho é bonzinho.
Pode ser que você acredite nisso. E aí a pessoa que pensa assim, ignora completamente a dívida, mas no dia de acertar contas, irmãos, não adianta você ignorar uma dívida. Concorda comigo? Tem gente que deve tanto que já não faz nem mais conta, né? Está com o nome em tanto lugar sujo, né? Não faz nem mais conta. Mas não adianta. Um dia a dívida vai te pegar. Você pode ignorá-la, como eu disse aqui, mas um dia vão te cobrar. E aí, como diz a Bíblia, o que tens preparado, para quem será? E agora, na hora do vamos ver, como é que vai ficar? Embora você tenha ignorado a dívida toda, ela continua lá e ela não deixa de existir simplesmente porque você a ignorou. Mas muita gente opta por isso. E há outros que chegam a reconhecer essa dívida. Reconhecem que há um problema, reconhecem que há uma humanidade caída, reconhecem, pelo menos têm a decência de reconhecer que há pecados em suas vidas, mas aí vão por um caminho também tortuoso de tentar pagar a dívida. Ora, se eu tenho uma dívida, eu quero pagá-la. É justo isso? Aliás, deveríamos todos nós pensar nisso. Se temos uma dívida, temos que pagá-la, temos que honrá-la. O problema é que essa dívida que eu citei aqui, ela é impagável. Não há o que eu possa fazer para pagá-la. E aí que alguns se enganam, porque tentam de alguma maneira criar um método, criar uma religião, criar uma religiosidade, uma prática religiosa que de repente conte pontos, né? Tem gente contando ponto aí, quantos pontos eu tenho. Aliás, agora está na moda, né, essa gamificação, né? Já ouviu falar de gamificação? Tudo tem que transformar em pontos, né? Na rede social você tem pontos, e onde tem pontos você fica entusiasmado, né? Tem pontos no supermercado, tem pontos no cartão de crédito, e você quer fazer mais pontos. E de repente tem gente querendo fazer pontos com Deus, para de repente dar uma amenizada nessa dívida, né? E de repente o salário já não ser mais a morte, mas apenas algum sofrimento por algum tempo. E algumas pessoas embarcam nessa furada, queridos, achando que algum esforço humano pode saldar essa dívida. Só que a Bíblia diz que não. Leia comigo Isaías, capítulo 64. Isaías 64 apresenta um conceito completamente novo contra toda a religiosidade. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías coloca por terra qualquer chance do homem fazer algo de bom que possa ser levado em conta diante da sua dívida para abatê-la, amenizá-la, amortizá-la de alguma forma. E ele diz: as nossas justiças, presta atenção, todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Ele não está falando das coisas ruins que a gente faz. Das coisas ruins ele nem comenta. Mas ele está falando das nossas justiças. O que são as nossas justiças? As coisas que a gente acertou. As coisas que a gente fez direito. As coisas que nós fizemos corretamente. As nossas justiças, mesmo elas ainda diante de Deus, somos como os trapos da imundícia. E eu já disse aqui uma vez, não sei se você lembra, que essa referência de Isaías ao trapo da imundícia vem daquele tempo em que a mulher tem o seu período menstrual e não tinha naquela época, como é que é o nome? Módice, ainda existe isso? Isso é velho, né? Essa eu tirei do fundo do baú, agora não tem mais. Mas na minha época era o que se dizia, né? Agora tem outros nomes mais bonitinhos, mas com a mesma função, que é absorvente. E ali ele promete que adere, que não vaza, que te deixa sempre livre. Eu lembrei agora. Te deixa assim. Mas naquela época não tinha nada disso, e o que a mulher poderia fazer é juntar alguns trapos, colocá-los entre as pernas e deixar o período do sangue passar. Depois que aquilo era feito, aquilo era considerado uma imundícia, e ela tinha que se desfazer desses trapos, e aquilo era realmente imundo. É essa a referência. Pode até você ter ficado chocado comigo, mas a referência é essa. Se eu quiser te explicar o que está escrito, eu tenho que te falar nesses termos.
Os trapos da imundícia são esses, aos quais se referia Isaías, dizendo: as nossas justiças, as coisas boas que a gente faz, são semelhantes a esses absorventes jogados fora. Pronto. Nova versão, pastor Maurício. Tradução, é uma versão nua e crua, mas que é verdadeira, porque este é o significado. Então, aonde está a chance que eu tenho de fazer alguma coisa boa para pagar e para amenizar a minha dívida? Vamos ler de novo agora Jeremias, voltando lá ao profeta Jeremias. Nós vamos ler o capítulo número 2, lá no início de Jeremias, capítulo número 2, nós vamos ler versículo 21 e versículo 22 de Jeremias, capítulo 2. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Na versão pastor Maurício, traduzida num português mais fácil: eu plantei você como uma planta excelente, como uma vide, para dar frutos, de uma semente pura. Deus nos criou para isso, Deus criou Adão para isso, deu a ele um paraíso para ele viver de forma maravilhosa. As oportunidades todas tivemos, diz aqui o Senhor, mas você acabou se tornando uma planta degenerada, como uma vide brava, da qual não se espera frutos, da qual não existe nenhum resultado positivo. E aí no verso 22, enfaticamente, Deus diz assim: pelo que, por causa disso, já que você se tornou essa vide brava, ainda que você amontoe potassa, salitre, que você amontoe isso sobre você e te lave com isso, essa mácula, essa mancha dessa iniquidade permanecerá diante de mim. Lavar com salitre, com potassa, é algo parecido com algo que tinha antigamente. Vou falar outra preciosidade: Sapolium radium. Alguém lembra de Sapolium radium? Só tem velho aqui hoje, né? Os mais jovens não sabem nem do que eu estou falando. Mas o sapólio era assim, aquela pasta meio arenosa, que você passava para limpar a panela, é uma beleza, tirava as sujeiras piores que poderiam ter. Hoje já não se faz mais, troca a panela, né, irmão? Ninguém mais lava. Nós estamos na geração da preguiça, né? Mas ainda que você se lave com aquela pasta abrasiva, ainda que você amontoe isso sobre a tua cabeça, essa mancha não sai. Essa mancha permanece lá, está dizendo o Senhor. Esta é a situação minha e sua, a situação da humanidade. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo: não adianta eu por mim mesmo tentar de alguma maneira, com algum produto, com alguma fórmula, fazer algo para limpar a minha vida, eu mesmo. Porque ainda que eu me lave com tudo isso, a mancha permanece lá. E Deus é capaz de ver a mancha. Sabe o que é pior? Deus é capaz de ver a mancha que ninguém vê. Deus é capaz de ver a mancha escondida. Aquela que a gente esconde por vergonha, aquela que a gente cobre com uma roupa, Deus é capaz de vê-la. E ainda que eu lave, ela continua ali. Essa é a situação do homem frente ao pecado, queridos. E aí você pode tentar de outras maneiras, você pode tentar de alguma forma se livrar disso, como eu disse. Alguns tentam com boas obras, alguns tentam com doutrinas sobre purgatório. Você vai passar um tempo lá, vai dar uma meia cozinhada, vai queimar os seus pecados, depois vai ser liberado para entrar no céu. Outros podem pensar na doutrina da reencarnação. As religiões que pensam e de alguma forma concordam que há uma dívida, elas acabam produzindo uma maneira de se pagar a dívida. A reencarnação é uma maneira de pagar-se. Se você melhorou, você reencarna melhor. Se você piorou, reencarna pior para você pagar novamente, né? Até você aprender, infeliz, tá? E reencarnar de uma forma que preste. Essa é a doutrina, que nada mais é uma tentativa de dizer: há uma solução humana, há um pagamento que eu posso fazer.
seja por castigo, por penitência, por sofrimento, por vida ruim, eu vou pagar aqui o que eu fiz na outra e tal. Há sempre uma tentativa de eu pagar sozinho. Há sempre uma tentativa de autopurificação, de autolavagem. E esse é o pecado que se acumula nas costas dessa humanidade, porque pensam que essa dívida tem pagamento e que os meios de pagamento podem ser simplesmente humanos. Há muitos ricos que acham que o dinheiro que têm podem comprar qualquer coisa. Existem pessoas que não estão nem aí para nada. Você conhece gente assim? Porque eu sou rico, sou abastado. Eu faço, eu mando, eu arrebento. Né? Eu faço o que eu quiser, eu compro o que quiser. E tem gente que brinca, dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade, manda trazer, né? Manda vir. Então as pessoas imaginam que por seu dinheiro podem comprar todas as coisas. Mas sendo rico ou sendo pobre, o destino de todos é o mesmo. As justiças de todos continuam como trapos de imundícia. Todos, ricos ou pobres, continuam carentes da glória de Deus, como diz a Bíblia, independente daquilo que a gente faça. Então, amados, estamos diante de um problema, uma dívida que eu não tenho como pagar, que eu não tenho, por mais que me esforce, como me livrar dela, como limpar o meu nome, eu não tenho como fazer isso. Então, o único pagamento possível para essa dívida foi proporcionado pelo próprio credor. A quem eu devia? A Deus. E Deus sabe melhor do que ninguém o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu tenho capacidade e o que eu não tenho capacidade. Diante dele, a minha dívida é tão grande e eu tão incapaz de pagá-la, e Jesus certa vez contou uma parábola falando sobre isso, do credor que se mostra compassivo com aquele servo seu que devia uma quantia absurda citada por Jesus no texto, para mostrar que não havia como uma vida inteira pagar, nem Bill Gates, nem o Zuckerberg, ninguém poderia pagar essa dívida ilustrada ali por Jesus. E aí, diante dessa situação, restou ao credor, o Senhor, perdoar o seu servo. Simplesmente dizer, a dívida está paga. Ela existe, mas se eu não vou cobrá-la, ela se anula. Ela é real, mas se eu não quero executá-la, ela se anula. E foi exatamente o que Deus fez por nós. Só alguém puro e sem pecado poderia pagar a dívida do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Porque sobre ele não havia pecado. E como cordeiro, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. E ali morreu em nosso favor. E a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Foi feito algo e não foi por mim. Foi realizada uma obra e não fui eu que a fiz. Quem fez? Deus. Deus a fez por mim. Ele fez por mim, pagou a dívida da qual ele mesmo era o credor. E como foi que isso foi feito, irmãos? Veja, o único que pode pagar uma dívida impagável é quem tem os recursos suficientes para fazê-lo. E quem é o dono dos recursos ilimitados? Deus. Quem é que não precisa de nada? Deus. Quem é que tem todas as coisas? Deus. Quem é que tem todos os recursos que esse mundo pode oferecer? Deus. Então ele pode pagar porque ele é o único que tem os recursos suficientes para fazê-lo. E ele, Deus,
se faz carne, habita entre nós e se entrega Ele mesmo em resgate pela dívida que lhe pertencia. É por isso que Jesus, ao morrer, pôde pagar a dívida impagável que era nossa. Em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 2, lá no final da sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, está escrito assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pedro diz claramente que Jesus carregou sobre Ele mesmo, no madeiro, no seu corpo, os nossos pecados. Qual era o meu problema? O pecado. Qual era o meu problema? A desobediência, a injustiça, a natureza ruim, tudo. E Jesus levou isto cravado no seu corpo. E aqui o apóstolo Pedro nos diz, por causa disso, algo muito importante. Veja, Ele levou os nossos pecados para que nós, mortos para o pecado, vivamos agora para a justiça. Mas antes, nem a justiça que eu fazia tinha sentido ou tinha valia em relação à dívida. Mas agora que os meus pecados foram levados na cruz, eu agora posso praticar obras de justiça. Elas agora terão algum tipo de validade. Porque elas não mais servirão ou tentarei fazer com que sirvam para me justificar. É como li naquele texto em Efésios 2:10, as obras boas que Deus de antemão preparou para que você as realizasse. Agora eu posso fazer boas obras. Elas estavam lá preparadas por Deus para que eu pudesse fazê-las. Mas antes de ser salvo e ter os pecados perdoados, ao fazer boas obras, eu entrava em confusão. Porque eu imaginava que por minhas boas obras tinha um crédito lá no céu. Quantas são as pessoas que hoje pensam assim? Hoje eu fiz uma boa ação. Jesus, bota na minha conta aí. Se você for olhar a sua conta, você está perdido, meu irmão. Por mais boas ações que você faça de hoje para sempre, elas não vão chegar a quitar nenhuma parte pequenininha da dívida que você tem. Mas o homem, no seu engano, imagina que pode fazer boas obras e isto contar como uma pedrinha na sua coroa. Não, as boas obras são agora para os que foram salvos por Jesus Cristo. Já que os meus pecados foram levados na cruz, agora posso praticar as obras de justiça, as quais Deus de antemão preparou para que eu agora pudesse realizar. Se fosse futebol, era assim, Deus botou na área, só chutar e fazer gol, irmãos. Está na cara do gol, é só acertar, não tem como errar. Porque agora Ele te capacitou, porque Ele te perdoou, porque agora você está livre do peso do pecado que todos os dias pesava sobre a sua vida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14 também há um conceito muito importante, ministrado pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo número 2, no versículo 13 e no versículo 14, diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Veja, você estava morto por causa das transgressões e pela incircuncisão da sua carne e do seu coração, mas Ele te deu vida juntamente com Cristo e fez isso ao perdoar todos os seus pecados. Quantos pecados foram perdoados por Jesus quando Ele disse: está consumado? Todos os pecados daquele que se render a essa oferta feita por Jesus ao morrer na cruz pelo pecado do homem. E a Bíblia continua dizendo que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Veja, naquela época já tinha SPC.
Estava escrito no caderninho, você deve. Já tinha um registro naquela época de maus pagadores. Você acha que isso é coisa nova? Não. Tinha um escrito de dívida. Antigamente fazia-se conta na vendinha, né? Você é desse tempo também? A vendinha do seu Joaquim, do seu Antônio, do seu Manuel, do seu fulano, do seu... né? Você vai lá na vendinha, bota aí, pendura aí. E ele anotava lá. Mas no final do mês você ia lá e pagava. Pagava? Graças a Deus. Bons tempos aqueles, né? Bons tempos. Chegava no final do mês, você ia lá, quitava tudo bonitinho. E havia um escrito de dívida. Se você não quitasse, o seu Joaquim dizia assim, opa, aqui ó, tá me devendo, safado. Ficava mal na praça, não te davam mais crédito. Essa é a situação do homem. Mas a Bíblia diz que Deus cancelou o que estava escrito sobre a nossa dívida. Num caderninho enorme, quilométrico que a gente tinha lá de coisas que nunca a gente conseguiria pagar, o único que poderia cancelar foi lá e fez assim, ó. Acabou. Não tem mais. Mas tinha aquele grandão lá. Sumiu. Cancelou o escrito, olha, a história, o teu histórico de mal pagador, sumiu. Sumiu, queridos. Por quem? Por Jesus, diz a Bíblia. Foi por isso que quando morreu, as últimas palavras de Jesus foram, está pago. Está consumado. Foi tudo pago. Tudo se concretizou. Não há mais uma dívida sobre aquele que se rende, sobre aquele que se entrega. Para todo aquele que confia em Jesus, essa dívida foi paga. Ele pagou por toda a humanidade? Não. Ele amou ao mundo de tal maneira que foi entregue para que todo e qualquer um que nele creia, desfrute então da vida eterna. Ou seja, a oferta é universal, o pagamento pode abranger a todos, mas requer do pecador a crença, requer do pecador a aceitação da verdade, a submissão ao jeito de Deus. Como eu disse, aquele primeiro grupo que eu citei aqui, isso é balela, pastor, não tem dívida nenhuma. Ora, se nem reconhecer a dívida eu reconheço, que dirá ser perdoado por ela. Irremediavelmente estou condenado. E outro grupo que tenta fazer de tudo para pagar, seja pelo método, religião ou qualquer outra coisa, perdido está da mesma forma, porque por maior que seja o seu esforço, não vai conseguir tirar uma linha daquele caderninho. Então, é inútil qualquer tentativa de solução por si mesmo. Não foi pago por esforço humano, não foi pago por religião, nem por penitência, mas é por isso que a Bíblia diz, foi pago pela graça. A gente agora consegue começar a entender o que é graça. Volta lá em Efésios, no capítulo 2, nós lemos o versículo 10, mas agora vamos ler os versículos anteriores, o versículo 8 e o versículo 9. Diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que é dom? É um presente, é uma dádiva, é uma doação. Veio de Deus para você, pela graça, mediante a fé. Não veio de você, não veio do seu esforço, não veio da sua religião, da sua religiosidade, das suas práticas, dos seus banhos de salitre com potássio. Não veio nada disso, mas veio de Deus, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa é a graça. Deus se faz carne, habita entre nós, vive como o homem perfeito que Adão não foi imperfeito. Como segundo Adão, diz a Bíblia, restaura a perfeição da humanidade e me deixa agora me tornar parecido novamente com Deus.
semelhante novamente ao Senhor, já que fomos criados à sua imagem e semelhança, mas perdemos essa semelhança por causa do pecado. Isso tudo então é feito por Jesus para que eu desfrute sem pagar nada por isso, sem despender nenhum esforço, nenhuma quantia, nenhum ritual, nenhuma norma, apenas receber. É de graça. Eu te dou. Você quer? Isso é tão simples. É simples ou não é simples? E as pessoas continuam dizendo, não quero. Eu vou pagar sozinho. Eu vou reencarnar. Eu vou fazer caridade até não aguentar mais. Eu vou chegar no céu por meios próprios. Eu vou entrar lá de peito aberto dizendo, deixa eu entrar que eu tenho direito. Tem gente até hoje pensando assim. Mas a Bíblia me diz que eu não vou entrar no céu porque eu tenho direito a Ele. Eu vou entrar no céu porque Deus me deu acesso a Ele. Porque Ele teve misericórdia de mim. Porque Ele teve compaixão de mim. Porque a graça me alcançou e eu agora consigo entrar no céu, não porque eu sou alguém, mas porque Jesus conquistou a minha entrada. Percebe, irmãos, como isso muda tudo? Muda todo o pensamento humano, mas é tão simples, mas ao mesmo tempo tão revoltante para o homem orgulhoso, por causa do seu próprio pecado, que acha que resolve os seus problemas, e que esse é apenas mais um problema que ele pode resolver. Mas não é assim que a Bíblia diz. Jesus pagou. Se houvesse outra maneira, Jesus não precisava pagar. Jesus não precisava ir para a cruz, não precisava lá dizer está consumado, nada daquele sofrimento seria necessário, nada lhe seria encravado na cruz, como foi escrito na Bíblia, nada seria necessário porque haveria outra forma e eu mesmo ou qualquer um pudesse então conquistar. Mas o resultado desse pagamento é para aquele que reconhece, isso foi feito por mim. Se não fosse isso, eu não tinha a mínima chance. Se eu não reconhecer isso, eu não tenho a mínima chance. É isso que provoca a conversão do homem. É o reconhecimento de que se não fosse isto, algo que Deus fez por mim, eu não teria a mínima chance. Quem crê, queridos, não está mais em débito. O escrito de dívida foi cancelado. É o resultado, cancelou. Por quê? O que você fez para cancelar? Eu acreditei, eu recebi, eu concordei com Deus. Eu parei de lutar por mim mesmo, parei de querer dar murros em pontas de faca. Eu apenas concordo com Deus sobre o que Ele planejou para mim. Consequência do pecado perdoado, sabe qual é? Consequência da dívida paga. Você já passou por isso? Você estava devendo um dinheirão para alguém e como você é uma pessoa honesta, isso te incomodava. Para o desonesto isso não acontece nada, né, irmão? Dorme com uma maravilha, né? Desonesto está devendo, dorme, cochila, ainda aposta no Facebook tudo que ele faz e compra, com o teu dinheiro, né? Com o dinheiro que está, né? Tá lá, estou aqui na churrascaria, te devendo. Estou aqui, né? Não sei, eu estou aqui desfrutando, devendo a você. Mas a pessoa honesta, quando está devendo, ela não dorme, né? Ela fica impactada, ela fica chateada com aquilo, porque ela quer pagar. E aí, quando finalmente você consegue pagar, qual é a sensação que te vem? Paz. Vou deitar e vou dormir. Vou repousar a minha cabeça no travesseiro e não há mais um peso sobre a minha vida, nenhuma preocupação. Romanos capítulo 5, irmãos, é o que Deus diz aconteceu com a vida daquele que rendeu-se a Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora tenho paz com Deus porque eu sabia que estava devendo. Mas agora reconheço que Ele pagou e Ele mesmo cancelou o que eu devia. Agora que não devo mais, tenho paz.
Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Não tenho medo que bata um credor na minha porta. Não tenho medo agora que eu seja cobrado pelas coisas que eu fiz há 30, 40 anos atrás. Não tenho medo das minhas dívidas que foram todas anotadas ao longo da minha vida. Ninguém mais vai ousar intentar condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz isso, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há? Porque se Deus que podia condenar não condenou, quem é que vai condenar? Quem é que vai condenar? Foi dessa forma que Jesus perguntou àquela mulher adúltera: aquele que estiver sem pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Cada um foi saindo de fininho, ficou só Jesus e a mulher, e ele perguntou: ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu podia te condenar, mas eu não te condeno. Eu decido te perdoar. Isso é salvação. Deus tinha todo o direito de condenar a gente, mas Ele decidiu perdoar. Por algo que Ele fez e só quis de mim que eu acreditasse, que eu recebesse, que eu confiasse, que eu de fato me submetesse ao método que Ele criou. E quando isso acontece, sabe o que vem agora? Depois que a dívida é paga, depois que eu tenho a sensação de paz, como eu já disse várias vezes aqui, podia morrer. Converteu, morre. Pum, beleza. O que mais eu quero da vida? Agora estarei com o Senhor. Mas a Bíblia ainda diz outra coisa maravilhosa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você agora é nova criatura. Pecados passaram, acusações passaram, erros passaram, não estão mais registrados em lugar nenhum, a não ser na memória dos outros. Mas na memória de Deus já foram completamente apagados. E ninguém mais pode te acusar, nem Satanás. Embora ele tente dia e noite, como diz a Bíblia, acusações contra os eleitos de Deus, mas ele não vai prevalecer, porque sobre nós prevalece a graça de Deus. A graça que me deu o perdão que eu não merecia, a misericórdia que me livrou do castigo do qual eu era merecedor. E aí é uma nova vida proposta agora por Deus. Ser nova criatura. Passaram as coisas velhas e agora tem um monte de coisa nova para fazer. O que fazer? Aquelas boas obras, lembra? De Efésios 2:10? Deus preparou para você de antemão. Agora é só andar nelas. Não mais porque você quer trocar com Deus, não mais por um toma lá da cá, não mais para ganhar alguns pontos no céu, mas porque agora você é grato. E reconhece que sobre você há algo que você nunca poderia alcançar por meios próprios e nunca poderia ser feito merecedor. Mas isso é tão bom que agora você quer acertar. Agora você não quer errar mais. Agora você quer praticar as obras que Deus preparou para você. Então eu digo a você, você não precisa mais carregar o peso de uma dívida que já foi paga. Você apenas precisa permitir que aquele que pagou substitua você diante do credor. Foi o que Jesus fez. A dívida era minha, mas Jesus diz agora ao Pai: eu assumo essa dívida. Essa dívida agora passa a ser minha. E o que eu preciso fazer? Crer. E ao crer, confessar. Para a gente terminar, Romanos capítulo 10, textos conhecidos, que todos nós sabemos muito bem, diz simplesmente assim, Romanos capítulo 10, versículo 9 até o 11: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ora, eu creio. Você crê com o seu coração? Creio. Então agora confesse com a tua boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
creu no coração, confessou com a sua boca, selou o compromisso. Eu recebo o que o Senhor fez por mim. Eu recebo o teu sacrifício em meu favor. Eu recebo a tua mediação em meu favor, para que os efeitos desta dívida não recaiam mais sobre mim. Eu creio no que o Senhor fez e eu confesso isso diante de todos. Essa é a proposta de Deus. Mais nada precisa fazer. Não precisa pagar? Não precisa. Não tem que fazer um sacrifício, uma penitência? Não tem. Não tem nada, é só isso mesmo. É crer e confessar o que crer, crer com o coração e falar. A boca fala do que está cheio o coração, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a proposta. E a proposta que Deus faz para você hoje. Você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você que ainda não fez isso publicamente diante de todos, Deus te dá uma oportunidade agora. Vamos orar. Pai, tua palavra foi anunciada e eu espero que pelo teu Espírito ela produza frutos aonde o Senhor deseja. E se há alguém aqui essa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de maneira pública e deseja nesse momento fazê-lo, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a dar um aceno para mim, para que eu chame você para nós fazermos uma oração. Há alguém mais querendo entregar sua vida para Jesus agora, publicamente? Tem alguém mais? Maurício, meu xará, vem cá, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguém mais que quer participar desse momento de confissão a Cristo, de compromisso, de entrega? A porta está aberta. A porta está aberta ainda, irmãos. Deus amado, obrigado pela vida do Maurício, Senhor. Obrigado por essa vida preciosa, Pai, que nesse momento sente-se tocado a confessar com sua ação, com a sua atitude, de estar aqui, diante da igreja, diante de quem quer que seja, dizendo: eu creio em Jesus, eu recebo esses benefícios, porque eu sei que de outra forma não poderia conquistar, e por mais que eu faça, não consigo pagar. Mas aqui está alguém que foi perdoado pelo Senhor. Aqui está alguém cujo escrito de dívida é rasgado nesse momento. Nesse momento eu creio, Pai, o Senhor rasgou essa dívida, essa história de dívida, e nesse momento escreve o seu nome no livro da vida, do qual ninguém poderá tirar, porque agora é tua ovelha, está seguro em tuas mãos. Abençoa, Pai, o Maurício nessa caminhada, todos os dias da sua vida, que a cada dia ele se fortaleça mais no Senhor, e continue crendo e confessando com a sua boca a vontade de Deus e a obra que o Senhor fez na sua vida. Assim nós, como igreja, oramos por ele e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Maurício. Deus te abençoe. Glória a Deus, irmãos.